Irmãos e irmãs, saúdo a todos, na alegria do Senhor, na paz do Senhor, na alegria de celebrarmos o dia do Senhor, o domingo, e a Santa Ceia do Senhor. Saúdo o caríssimo vigário, Padre Carlos, na pessoa dele também o caríssimo vigário, o caríssimo pároco, Padre Dorival, seminarista Vinícius, equipe de liturgia, de canto, irmãos e irmãs, especialmente aqueles que trouxeram crianças para logo mais, depois da missa, serem batizadas. Será que vocês que trouxeram as crianças, que têm as crianças aí no colo, podiam se levantar, mostrar essas crianças que vão ser acolhidas pelo batismo e pelo batismo fazerem parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos acolher essas crianças com um aplauso. Sejam muito bem-vindos, pode se assentar. Meditemos a palavra de Deus que acabamos de ouvir, Evangelho de Marcos, como está nos seguindo, que estamos acompanhando neste ano. Evangelho de Marcos, que quer sempre nos ensinar quem é Jesus Cristo. Claro, a criança, quando é batizada, já começa a fazer parte da igreja como discípulo ou discípula de Jesus Cristo, claro, desde o batismo. Mas o fato de ingressarmos com a graça de Deus, com a graça do sacramento, não significa que durante a vida não vamos crescendo na fé e crescendo no testemunho. Crescendo na fé implica também o conhecimento da palavra de Deus que vamos tendo a cada domingo, quando escutamos de novo a proclamação do Evangelho, as leituras que são proferidas. Pois bem, crescer no conhecimento para crescer na fé e crescer no bom exemplo, crescer no testemunho. O quanto as crianças hoje, num mundo tão cheio de apelos diversificados, não podem ter a falta deste apelo maior, que é o apelo da fé, o apelo da religião. E por isso tornarem-se de fato discípulas, seguidoras do Senhor. E o Evangelho de Marcos, de modo muito especial, de modo mais sucinto até do que os outros, ele vai nos revelando quem é Jesus Cristo. O Evangelho já começa na primeira linha dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. São Marcos apresenta este anúncio. Quando chega na metade, exatamente na metade do Evangelho, o texto de hoje, Jesus perguntando: quem é que eu sou para vocês? E São Pedro respondendo: tu és o Cristo. Então começou lá dizendo, Evangelho de Jesus Cristo, tu és o Cristo. E lá no final, quando Jesus está na cruz, o soldado São Longuinho vai dizer: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Depois também tem este outro aspecto de que no Evangelho se revela Jesus cumprindo as profecias. Vamos tomar domingo passado, o profeta Isaías dizendo: no tempo que virá, no tempo do Messias, os surdos ouvirão, os cegos enxergarão, os aleijados andarão, os leprosos serão purificados, etc, etc. Os demônios serão expulsos. Pois bem, depois vimos no Evangelho Jesus, de fato, abrindo os ouvidos ao surdo e, claro, ensinando que ele abre os nossos ouvidos todos, mesmo que não sejamos surdos anatomicamente, mas o coração também
tem que se abrir para escutar a palavra de Deus. E hoje, da mesma forma, o que o Evangelho narra relacionado com o que Isaías disse lá na primeira leitura. Só que hoje é diferente. Hoje Isaías falou do servo de Deus, e um servo sofredor. Por isso, hoje ouvimos o terceiro dos 4 cantos do servo sofredor. São aqueles hinos que nós ouvimos na Semana Santa. Este, por exemplo, de hoje, nós ouvimos no Domingo de Ramos. O servo que será humilhado, que será desprezado, mas que não perde a confiança em Deus, dizendo: eu sei que Deus é o meu auxiliador, eu sei que eu não serei humilhado. O servo de Deus. E no Evangelho, Jesus se revelando como Ele, este servo de Deus. De modo que no Evangelho nós temos essas 2 lições importantes. Primeiro, a profissão de fé de São Pedro, que é a nossa profissão de fé. Nós já ouvimos este texto em outras ocasiões e também ouvimos este texto do Evangelho de São Mateus. No Evangelho de São Mateus, da profissão de fé, vai para frente, vai para a igreja. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ah, então tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Lá Mateus abre da profissão de fé para a vida da igreja. Aqui, da profissão de fé de São Pedro, para uma revelação de Jesus, de que esta profissão de fé de São Pedro está correta no que ele diz: tu és o Cristo. São Pedro sabia, entendeu pelo Espírito Santo que Jesus é o Cristo, mas não tinha entendido ainda como seria este Cristo, de que modo Jesus é o Cristo. Certamente a ideia que todos os outros tinham, de que o Cristo seria o Messias. Cristo significa Messias, o Messias dominador, o Messias segundo o reinado do rei Davi, que foi grande, que foi poderoso, que foi vitorioso. E no entanto, Jesus vai ter que decepcionar São Pedro. Se lá em São Mateus Jesus confirma, sim, é verdade, por isso tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Exaltou a pessoa de Cristo. Aqui no Evangelho de Marcos, Jesus faz Pedro dar um passo atrás. Tu és o Cristo, é verdade. Porém, aqui Jesus falou para ficarem quietos, para não contar, porque Jesus já sabia que eles não tinham entendido. Então fiquem quietos. Mas aí ele começa a ensinar a segunda parte. Ah, eu sou o Cristo, você falou certo. Porém, o Cristo vai ser rejeitado, vai ser humilhado, vai ser entregue, vai ser condenado, vai morrer. E é interessante, se a profissão de fé, tu és o Cristo, Jesus falou, não fale nada, fiquem quietos. Aqui não, aqui diz o Evangelho que Cristo falou abertamente, ou seja, falou com toda a força, com toda a convicção, a ponto que São Pedro ficou decepcionado. Ficou decepcionado e disse, não, Senhor, isso não vai acontecer. E Jesus falou, retira-te de mim, Satanás, vai acontecer sim. Ou seja, profissão de fé que comporta esses 2 elementos, esses 2 aspectos. Primeiro, reconhecer, tu és o Cristo. Mas segundo, reconhecer, o Cristo é o servo sofredor, aquele que Isaías anunciou. E por que tem que ser assim? Podemos perguntar. Certamente os apóstolos também se perguntaram, mas por que tem que ser assim? Por que tem que sofrer? Por que tem que ser desprezado? Por que tem que dar a vida? Pois bem, é o preço do amor. O amor é amor.
não importa se exija sacrifício. E não importa se exija sacrifício da própria vida. Assim é o amor, assim é no dia a dia. Quando se ama, se sofre por quem ama. Vamos pegar o exemplo familiar, na família, os esposos, os filhos. E também na igreja, mais ainda, deveria ser assim. Amar não significa ter privilégio. Amar significa dar a vida, gastar a vida por quem ama. Então é o modo de Deus amar incondicionalmente. Ou seja, Deus não ama, Deus não nos ama até certo ponto. Ele vai até o fim e dá a vida. Mandou seu filho e seu filho deu a vida. Isso já é mais difícil de entender, por isso Jesus explicou para São Pedro, para os outros apóstolos, e explica para nós também, dizendo: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Um grande desafio, uma grande proposta que é feita, como eu dizia, desde o momento do batismo. As crianças, bebês recém-nascidas, já são inseridas nesta realidade, embora ainda não entendam, mas os pais e os padrinhos já podem entender, e nós todos podemos entender que esta é a lógica do amor de Deus. Esta é a lógica de seguir Jesus Cristo, de ser discípulo do Senhor e depois também ser missionário do Senhor. Tanto que, quando São Pedro falou: não, Senhor, nada disso, o que Jesus fez? Jesus repreendeu e disse: volta para trás de mim, volta para trás. Ou seja, continue ainda discípulo, você ainda não está preparado para ser um anunciador. Continue ainda sendo discípulo, vá aprendendo e vá se convencendo de que é assim. Quem quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que tome a sua cruz do dia a dia. E é tão bom saber, se por um lado não é assim que a gente gostaria que fosse, gostaríamos que fosse mesmo o rei Davi vitorioso, mas por outro lado é assim que nós entendemos que o Cristo se assemelha a nós, que Ele também, por nos amar, não está numa posição de privilégio, não, mas Ele assume conosco o nosso sofrimento, Ele sofre conosco e Ele morre conosco, Ele assume a humanidade e morre com a humanidade. Aí sim a nossa vida adquire sentido, o nosso sofrimento também adquire sentido, e até a morte não é morte, mas é passagem para a vida. E claro, São Tiago completa tudo isso falando da caridade. Compreender é importante, crescer na fé, crescer na compreensão é importante. Conhecer, por isso a catequese, o ensino, o ensinamento, Cristo ensinava, além de anunciar, Ele ensinava, tudo é importante. Mas o mais importante é a demonstração de toda esta realidade do amor de Deus, quando nos amamos uns aos outros como irmãos, como irmãs, no amor a Deus, que se concretiza no amor ao próximo, e o amor ao próximo que se concretiza no amor a quem sofre, no amor aos necessitados, aos pobres. Por isso São Tiago, dizendo aqui na segunda leitura, que a fé sem as obras é morta. Mostre-me tua fé sem as obras. Impossível.
eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, diz São Tiago. Ou seja, não importa se na compreensão ainda não chegamos até o fim. Compreendemos alguma coisa, muita coisa ainda não compreendemos. Porém, a conclusão a gente já conhece. Ame a Deus e ame ao próximo. E cresça na fé e testemunhe a sua fé pelas obras. Isso nós podemos compreender e isso nós podemos, mesmo não sendo fácil, podemos realizar. Não com as nossas forças, mas com o nosso esforço e com a graça de Deus, que nunca nos falta. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos, foi o que nós cantamos. Estar sempre na presença de Deus, porque Ele nos orienta e Ele nos guia. Amém.